Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Atlético Paranaense contra Cruzeiro. Jogo válido aí pelo Brasileirão, 7ª rodada. E quem pode jogar e quem são aí os desfalques? E campeão da Copinha pelo Cruzeiro, Myron César reforça a comissão interina contra o Furacão. Pessoal, e tem também alvo do Cruzeiro, Arthur Jorge vê Al Rayyan virar no finzinho e vencer jogo no Catar. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, já deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Povos queridos, pressionado aí pela presença na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Cruzeiro visitará o Atlético Paranaense nesta quarta-feira às 7h30 da noite. Sob o comando do interino Wesley Carvalho, o time celeste vai em busca da primeira vitória na competição. O jogo aí na Arena da Baixada em Curitiba pela 7ª rodada. Lembrando que com 3 empates e 3 derrotas, o Cruzeiro é o vice-lanterna da Série A, na 19ª posição, com apenas 3 míseros pontinhos. E também com a companhia modesta do Atlético Paranaense, com a campanha muito modesta, o Furacão ocupa o meio de tabela em 10º lugar, com 7 pontos conquistados. E pela primeira vez desde 2003, ano que o Cruzeiro passou a ser disputado ano que o Brasileirão passou a ser disputado nos sistemas de pontos corridos, o Cruzeiro não venceu um jogo sequer nas 6 primeiras rodadas. É o pior início da história do Cruzeiro nesse período, o que deixa esse grupo ainda mais necessitado de um resultado positivo em Curitiba. E pessoal, quem pode jogar e quem são os desfalques para esse jogo? Do lado do Atlético Paranaense, o técnico Odair Helma terá um desfalque de peso entre os titulares. No último domingo, o meia Bruno Zapelli foi expulso na derrota para o Fluminense, E por isso o camisa 10 cumprirá suspensão e não enfrenta o Cruzeiro. Aos 27 minutos do primeiro tempo, após uma dividida com o Ignacio, Zapelli caiu e durante a queda acertou a coxa do lateral direito Samuel Xavier, que recuperava a bola e partia para o ataque. Para o lugar de Zapelli, Odair Helma pode colocar o jovem meia Dudu, de 19 anos, no time titular. Revelado no CT do Caju, o garoto já disputou 10 partidas nessa temporada, com apenas uma assistência. Ele atuou em 4 dos 5 jogos do Atlético Paranaense no Brasileirão. Vale ressaltar que o Furacão teve uma partida adiada diante do Botafogo pela 5ª rodada e que, por isso, tem um jogo a menos em relação à maioria dos times na tabela. E, pessoal, quem disputa também a vaga com o Dudu é outro garoto formado na base do Atlético Paranaense, o meia João Cruz, que tem apenas 19 anos. Com exceção de Zapelli, o Furacão não terá outras baixas por lesão ou suspensão. E para esse duelo contra o Cruzeiro, o Atlético Paranaense deve ter aí a seguinte escalação: Santos, Benavides, Aguirre e Arthur Dias, Benavides. Estevão Mendonça, Luiz Gustavo, Juan Portilha, Dudu ou João Cruz e Lucas Esquivel, Julimar e Viveiros. E pessoal, do lado do nosso cabuloso, uma das novidades será a beira do campo. Enquanto a diretoria não se acerta com o novo treinador, o Wesley Carvalho, que é auxiliar técnico fixo do clube, vai reencontrar o Atlético Paranaense. O profissional de 51 anos exerceu a mesma função que atua no Cruzeiro, mas também dirigiu a equipe principal em 33 jogos. Em campo, o Cruzeiro não terá o seu camisa 10. No empate contra o Vasco, por 3-3 no último domingo, o nosso Matheus Pereira recebeu o 3º cartão amarelo e fica suspenso para esse jogo. Fica a expectativa aí se o Wesley Carvalho vai mudar a formação ou se vai evitar mexer na estrutura do time em relação aos últimos compromissos. Caso o interino opte por permanecer com a mesma ideia de jogo, Japa,
também aí pode atuar como meia, seria uma das opções. Uma cara nova na delegação que viajou para o Curitiba é o meia Juan Gabriel. Aos 20 anos, o cria da Toca foi um dos destaques do Cruzeiro na conquista da Copinha. E o garoto será opção aí para o time celeste na capital paranaense. Outros que apareceram na lista são o goleiro Marcelo Heráclito, o zagueiro Bruno Alves, o volante Murilo Hickman e Ryan Leles. Além de Matheus Pereira, o Cruzeiro também não terá o meia Gerson, que ficou em BH por causa de um desgaste físico. Outro desfalque será o zagueiro João Marcelo, sem condições de estar em campo por um quadro de virose. E pessoal, pelo terceiro jogo seguido, o Cruzeiro também não vai contar com Caio Jorge. Embora tenha feito trabalhos físicos em campo nesta terça-feira, o centroavante se recupera de trauma no pé direito e não treinou com o grupo após aí a final do Mineiro. Sem Gerson e com Japa no meio, o Wesley Carvalho pode colocar mais um atacante pelo lado do campo, como os pontas Arroio, Wanderson e até mesmo Ryan. Com o Caio Jorge também disponível, Chico da Costa, Inês e Vila Real disputam uma vaga no time titular. O mais experiente começou a partida diante do Vasco e viu o colombiano ser acionado na etapa final, quando o Cruzeiro tinha aí um jogador a mais. E pessoal, por fim, cabe lembrar aí de Cássio, que fez cirurgia no joelho esquerdo. Romero, fratura na costela esquerda e Luiz Sinisterra, lesão na coxa direita. Além de Bruno Rodrigues, estiramento na coxa direita, também não serão opções. Pessoal, dor de cabeça boa aí, para Wesley Carvalho, para ver qual vai ser o time aí que enfrenta, o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Jogo difícil. Pessoal. E também, ele que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, dirigindo o time sub-20 do Cruzeiro. Myron César reforçou a comissão interina, no jogo contra o Atlético Paranaense. Após a demissão de Tite, oficializada no último domingo, o auxiliar Wesley Carvalho, como eu disse, vai comandar aí, o jogo. E Myron César vai atuar aí como auxiliar de Wesley Carvalho pelo Cruzeiro. Pessoal, jogo difícil, fora de casa, e vamos aí em busca de 3 pontinhos, a primeira vitória nessa temporada pelo Brasileiro. Meu povo, atualização referente aí a Arthur Jorge, Em negociação com o Cruzeiro, o técnico comandou o Arraián nesta terça-feira, na vitória aí contra o Al-Waquirá, pela 19ª rodada da Star League, no Campeonato Nacional do Catar. Apesar de ter dominado a partida tanto na posse de bola quanto nas chances criadas, o Arraián saiu atrás no marcador, Com a vitória, o time comandado por Arthur Jorge segue na 4ª posição na tabela, mas agora com 31 pontos. Lembrando que Arthur Jorge é plano A da diretoria do Cruzeiro, ele que segue em negociação para assumir o comando da equipe. No entanto, o caminho para o acerto ainda envolve entraves, principalmente os financeiros. De acordo aí com Samuel Venâncio, nosso ilustre Samuca, o Cruzeiro precisa avançar em 2 frentes. Um acordo com o Al-Rayyan do Catar, atual clube do treinador, e também com o staff do português. E segundo a apuração, a multa rescisória ainda existe, mas em um cenário mais favorável para a negociação. A escalada dos conflitos no Oriente Médio, com o Catar diretamente afetado, é apontada aí como um fator que pode facilitar uma possível liberação do técnico. E segundo o próprio Samuel Venâncio, as negociações têm dificuldades naturais, pois envolve aí um treinador já consolidado no mercado. E a expectativa é que as conversas evoluam nos próximos dias para um possível desfecho no início da próxima semana, caso haja aí acordo entre as partes. Pessoal, bastidores quentes do nosso Cruzeirão, e seguimos firmes e fortes em busca da primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui, e aproveita e peça encarecidamente, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!